E qual que é a opinião de vocês sobre terapia de Então, casal, isso que eu ia chegar nesse ponto, porque às vezes o casal, eles estão tão num limbo de brigar, de não se entender, de tanta ali confusão, que é necessário nesse momento buscar uma intermediação. Mas essa intermediação tem que ser de um profissional e um profissional que não seja do seu Da círculo família, social, conhecido. que não seja conhecido Que seu. não vá comprar um lado, né? Isso, tanto que na terapia nós não podemos atender familiares, porque a gente não vai conseguir fazer essa separação. Então, não pode atender amigo, não pode atender familiares, justamente por conta disso. Então, assim, quando o casal ele chega no ápice ali, a gente não tá conseguindo mesmo se entender, mas a gente não quer separar, a gente quer tentar, a gente busca uma ajuda de um terapeuta. Busca uma ajuda ali de um profissional. A terapia, ela é boa tanto usada individual quanto em casal. E eu acredito que também não deixe chegar num ponto ruim. Viu que tá constante a briga, que vocês já não estão se entendendo muito como antes, a relação esfriou, não tá tendo sexo mais. Já tenta tratar antes do negócio ficar muito feio. Legal. Terapia. Não, é que eu fico pensando assim que eu acredito muito que a gente também está perpetuando muitos modelos que crianças viram, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Assim, essas pessoas que estão com esses problemas todos foram crianças que muitas vezes viram dentro de casa. Sim. E eu já vi inúmeros conhecidos. É impressionante como a situação ela se replica na geração seguinte. Sim. Pode não ser exatamente a mesma coisa, mas alguma coisinha, ou a pessoa não vai querer se casar, ou a pessoa vai casar com qualquer um, ou a pessoa vai se sujeitar a coisas que ninguém deve se sujeitar, né? Porque eu já vi, inclusive, levando já para outro lado, que existem muitas religiões que elas fazem com que as pessoas se mantenham em situações pelo status de se manter casado, porque dentro daquele local ali, daquela organização, não existem pessoas que desistem do casamento, acima de qualquer coisa. E eu já vi algumas situações em que eu pensei assim, poxa, se essas pessoas tivessem entendido que realmente não ia dar certo ali, talvez se cada um fosse para um lado, eu acho que teria sido melhor um para um ou para o outro. Isso, na opinião de vocês, isso realmente acontece? Isso pode acontecer? Tem pessoas que vão entender que não dá certo e que em comum acordo vai cada um para um lado e tudo bem? Ou todas as situações são possíveis serem resolvidas? Em comum acordo, pode. Mas se uma pessoa não quer, o que Deus une, ninguém mais separa. E a Jéssica quer complementar? É porque, assim, quando você casa perante a Deus, você está assumindo um compromisso com Ele. E se você separa porque você tá com problema em superar seu ego, com problema em superar seu defeito, porque você não quer abrir mão, porque você não quer servir, porque você não quer melhorar como pessoa, você já tá indo contra a alinhamento ali que você fez com ele. Quais são os casos, assim, que eu acho que é melhor mesmo? Quando tem agressão, né? Quando tem agressão, quando já tentou de tudo, não dá, tão se machucando além da conta. E ali você pede perdão para Deus e fala, ó, não dá. Não dá aqui. Mas o que eu vejo hoje é as pessoas separando por pouca coisa. Por capricho. É como se fosse assim, crianças mimadas. Ai, não tá do jeito que eu quero, vou separar. Aí você chega na outra pessoa, vai casar de novo, porque muito dificilmente as pessoas querem ficar sozinhas. Aí você casa novamente, chega no outro e fala, ai, mas não tá do jeito que eu quero. E assim você vai pulando de galho em galho sem querer se melhorar como pessoa e sem querer ser adulto na relação mesmo. Então, assim, tirando essa parte de agressão física, agressão muitas vezes verbal também, onde não tem jeito, já tentamos terapia, já tentamos tudo aqui, não tem jeito. Eu acredito que sim, tem que ir cada um para um lado, mas em outros casos, não. Você tem que ser adulto o suficiente para
cumprir com o seu até que a morte nos separe. E esse, eu carrego isso, eu acho que esse é o ponto-chave. Então, infidelidade é perdoável. Sim. É perdoável, e tanto é perdoável porque o amor no casamento, ele tem que ser um amor ágape. Você já deve ter visto isso. O que é o amor ágape? É o amor que Deus sente pela gente. Então, é aquele amor que você perdoa. Ah, mas quantas vezes? Que Pedro perguntou? 70 vezes 7. Perdoa. Perdoa, perdoa. Ai, mas vai ficar perdoando 3 vezes? Não, tudo tem ali... Tem um limite. Tem um limite, a pessoa tá agindo de sacanagem ali, já tá te maltratando tudo. Mas se for uma coisa onde teve um arrependimento, de fato, a pessoa se arrependeu falou, mesmo, né? A pessoa foi honesta com você, ela chegou e te contou, foi um ato falho, aconteceu especificamente aquele ponto, sabe? Tem situações. Outra família não, Agora, né? Outra família não. Pô, o cara tá lá com outra família, com outro filho, já não foi totalmente consciente que ele fez aquilo. O cara administra 2 casas, né? Ele tá ali É puxado. há meses com aquela pessoa. Não é isso, eu tô falando daquela traição onde teve um momento de fraqueza, porque a traição, vamos lá, ela tem vários tipos de traição, né? Tem diversos tipos que podem acontecer. Então, tem aquela traição onde você tá numa festa de final de ano, bebeu umas, pode acontecer, bebeu umas ali, veio aquele cara que é o mais bonito ali da empresa, começa a dar em cima de você, os dois bebeu e tal, tudo, e acontece. No outro dia você vai lá, putz, o que eu fiz? O que você fez, você vai ter que assumir agora, vai e conta, tá? Correndo o risco que a pessoa possa não querer ficar com você. Entendeu? Agora aquela onde tá acontecendo 1 dia, 2 dias, 3 dias e meses e tá rolando e você tá ali deitando com seu marido e tá ficando com o cara, aqui já é outro caso. Porém, se a gente for ver cristã, a linha cristã bíblica é para ser um amor ágape onde tudo se perdoa. Mas sabemos que isso, na prática, não é tão fácil assim. A gente precisaria estar vivendo como Jesus viveu. É difícil. É bem difícil, então, eu sempre falei pro Júnior, se você fazer qualquer coisa, chega e me fala, me conta, não deixa eu ficar sabendo por outra pessoa. E falando assim é muito lindo, é muito bonito, mas na prática a gente sabe que é difícil. Tanto que na internet a gente vê muito, principalmente agora que a gente tá trabalhando com casais, pessoas que perdoaram uma vez e aconteceu de novo. Aí, pô, você vai ficar perdoando quantas vezes? Chegou várias perguntas. 70 vezes. Chegou várias perguntas. Entendeu? Então, assim... 491. Então, assim, eu acho que do casal, sabe? A pessoa sentir, se arrependeu mesmo e tal. E vai ser uma coisa que é extremamente difícil de se consertar depois. Tá? Então, assim, tem o perdão, às vezes a pessoa pode perdoar, mas a convivência depois, ela pode ficar bem abalada, dificilmente vai voltar a ter aquela confiança. Teve, né, uma menina que mandou mensagem, né? Teve. Isso que eu ia perguntar pra vocês, é alguma coisa que vocês possam contar já desse tempinho que vocês estão falando, porque assim, eu acho que todo mundo que tá vendo conhece alguém. Sim. Porque assim, é muito puxado, gente. Eu acho que não resolver, principalmente infidelidade, é um negócio que, assim, e deixa muitas marcas. Se tem filho ainda... Nossa. A questão aqui você não pode deixar acontecer. Você tem que estar consciente o tempo todo para não deixar acontecer. Fugir disso, de fato. Entendeu? Correr. Sai correndo. Entende? Vai, conta pro seu marido... confessa, pede perdão, vai, não quer contar pro meu marido, tô com medo da reação dele, vai numa igreja, vai num padre, não sei no que você acredita, conta, porque isso daqui também vai te aliviar a alma, perdoa e foge daquele lugar, então você não pode deixar acontecer. Depois que aconteceu, é muito difícil de você consertar isso, né? Tem casais que tentam. Vou dar um exemplo aqui de um rapaz que ele me procurou, rapaz não, um homem já, que houve traição por parte da esposa dele. E ele perdoou, ele tá tranquilo, ele confia nela, ele tá seguindo a vida, só que ela não consegue viver em paz. Ela não se perdoa. Ela não se perdoa. Ela vive mal, ela vive chorando, ela vive com aquela culpa em cima dela. Então, pode acontecer também. E aqui, no caso, por que ela sente essa culpa? Porque ela não se auto-perdoou.
ela pode ser que ela tenha que se confessar com alguém, com outra pessoa, conversar sobre isso, passar numa terapia, porque ela tem que resolver isso com ela, internamente. Foi um momento ali de fraqueza dela, aconteceu e tal, tudo tal. Os dois querem ficar juntos, mas tá tendo esse problema dela não conseguir se perdoar. Nossa, que curioso, hein? Uhum. É. A gente vai falar com ele dessa semana. E ele chegou justamente por isso. E ele veio buscar ajuda. Ele veio buscar ajuda, que ele não sabe o que faz. Ele quer ficar com ela. Ele viu que ela se arrependeu. Só que, assim, o arrependimento dela tá vindo carregado de mutilação. Então, eu fico me maltratando, eu fico me judiando, eu fico depressiva. E aí, não tá tendo ali um relacionamento saudável por conta de como ela tá reagindo ao próprio erro. Eu entendi. Não, eu perguntei sobre essa coisa de separação porque alguns casos que eu conheço, quando aconteceu, quando foi por infidelidade, por exemplo, o homem foi infiel e saiu, né? Aconteceu essa ruptura nesse momento. A vida da mulher depois, mas decolou assim, mas foi forte. A velocidade sempre anda No mais lento. A velocidade do casal. Então ele era âncora, né? Ele tava Pode segurando. ser. Na hora que ela soltou, tem que puxar. Isso. Entendi, Isso em faz tudo. sentido. Tudo. Em tudo. Numa sociedade, uma pessoa que é lenta, ela puxa o outro. Num casamento, a pessoa que é lenta puxa o outro. Teoria do Elton Euler. Muito boa, por sinal. E faz total sentido ela ter voado, porque ele tava ali, não tava se desenvolvendo como pessoa e tava sendo âncora na vida dela.